E hoje eu vim fazer um vídeo diferente. Um vídeo meio que vlog, meio que, sabe, blogueirinha, meio que influencer daquela rede vizinha que a gente não pode falar o nome aqui. E eu vim falar da minha viagem pra Europa, porque eu fui muito feliz ali. Eu tenho muito que agradecer ao Almeida que me deu essa viagem de presente. E é um casal de amigos, o Vinícius e o Ed, que participaram desse momento, porque sem essas três pessoas eu acho que nada aquilo teria sido possível e teria acontecido como aconteceu. Foi perfeito. Eu conheci Portugal, conheci a Espanha, conheci a França, conheci a Disney. E eu voltei pro Brasil com muita vontade de falar sobre isso, mas eu tento não falar. Eu tento não ser aquela pessoa que toda hora fala, mas lá em Lisboa era assim, mas lá em Paris era daquele jeito. Mas a minha vontade vem aqui, ó. Eu seguro muito, muito. E aqui eu não preciso segurar. Eu vim aqui gravar um vídeo somente sobre essa viagem. Eu vou postar algumas fotos ao longo desse vídeo e da nossa experiência pessoal, bom, sobre a minha perspectiva, né? De como é que foi que aconteceu tudo isso. E vamos começar a partir de agora, sem mais delongas, tá? Mês de março eu estava de férias da empresa onde eu trabalho, da clínica onde eu trabalho. E mês de março também é o mês do meu aniversário. Então a gente pensou, vamos viajar, vamos para algum lugar. E a primeira opção, na verdade, que eu gostaria de ter feito era ter conhecido o Fernando de Noronha, porque eu tenho um sonho de ir para Fernando de Noronha. Mas esses nossos amigos falaram, poxa, a gente vai ter um mês inteiro e você vai estar de férias, a gente tem a oportunidade de fazer uma viagem para fora que precisa de mais tempo. Fernando de Noronha a gente pode fazer uma outra oportunidade, mas por que não ir para fora? Eu vou confessar que eu sempre tive muita vontade de ir pra fora, mas era uma coisa tão distante que eu nem pensava que fosse possível. E também eu não sabia como lidar com as burocracias de uma viagem dessa. E meu amigo Vinícius, como ele já viajou, ele é muito viajador, ele falou, não é tão difícil. Você precisa ter um passaporte, precisa ter passagem, precisa ter um local pra ficar e, sei lá, embromar um pouco no idioma. E a gente consegue fazer uma viagem dessa sem muita dor de cabeça. E assim a gente fez. A gente foi, saiu do Brasil. E eu vou tentar resumir assim para o vídeo não ficar tão longo, porque eu acho que já vai ficar bastante longo. Mas nosso primeiro destino foi sair do Piauí. Do Piauí a gente foi para Fortaleza, onde mora o Edilson. De Fortaleza a gente foi para São Paulo. E de São Paulo, enfim, pegamos a via aérea para Europa. A gente chegou em Madrid com uma previsão de tempo de 6, 8 graus, mas a verdade é que lá já estava fazendo 3 graus. É muito frio pra mim. Isso é assim, um frio mais pesado que eu já senti na vida, porque 3 graus de frio com a sensação térmica de, sei lá, 0. Eu tava congelando, não sou eu, todo mundo tava congelando. Mas a felicidade era tão grande que a gente esqueceu o frio, esqueceu as 10 horas que passamos dentro de um avião com a cadeirinha. Porque a gente foi, logicamente, de classe econômica, então a gente foi assim, quadrado, engessado, duro, comendo comida de avião. Então a gente esquece isso. A nossa felicidade estava focada e canalizada por estar em Madrid, na Espanha. Que cidade linda, que cidade organizada. Foi o destino preferido do Almeida. Ele apaixonou-se por Madrid, até porque ele domina o idioma. Ele gosta de espanhol. E pra mim, Madrid era muita novidade no sentido de conhecer uma cidade, realmente uma metrópole, um lugar grande, um lugar organizado, um lugar diferente. Tudo era diferente, os carros eram diferentes, as festas eram diferentes, as lojas eram diferentes, a comida principalmente era diferente. Mas o que tinha mais interessante nessa situação toda era você ver coisas que estavam ali, prédios levantados, monumentos que estão ali há, sei lá, 1000, 1500 anos, 2000 anos. Caramba, é uma coisa, é como você poder presenciar o passado dentro da sua vida. É como você abrir um livro de história e você ver aquela figura e falar, eu tô aqui. Então a gente conheceu palácios, a gente conheceu igrejas, a gente andou muito, muito pela rua, pelo metrô, pessoas, costumes,
costumes, e isso é muito, muito interessante fazer, porque Madrid me lembra um pouco São Paulo, só que mais organizada, sabe? É uma realidade que eu nunca havia experimentado. Saímos de Madrid e fomos para Barcelona, que também fica em Espanha. E Barcelona já é uma coisa, assim, apesar de ser, eu não sei como explicar, sabe aquele irmão gêmeo que é diferente? São gêmeos, mas são diferentes. É Barcelona. Nossa, Barcelona, a estrutura, a arquitetura, a engenharia, as coisas como acontecem, como, sabe, os costumes, é tudo muito diferente de Madrid. É como você ter no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Ambas estão no Brasil, mas são profundamente diferentes. Apesar de que em Madrid aqui nós temos praias. Mas enfim, eu achei Barcelona mais enriquecedora. E eu achei Barcelona mais bonita de se ver, mais, sei lá. Você encontra um local em Barcelona e você fica, poxa, isso aqui é muito daqui, isso aqui é muito cultural, isso aqui a gente conheceu a Casa Batlló. E aquilo pra mim era o ápice, porra, eu vejo isso nas fotos das pessoas que viajam, eu vejo isso na história, eu vejo isso e eu tô aqui acontecendo junto disso. É muito diferente. E lá tava fazendo muito frio também. Fez muito frio. E a gente andou muito. Nossa, como a gente andava. Tudo a gente fazia de pé, porque se você, sei lá, escolhe ir pra um lugar no carro, no táxi, no Uber ou de metrô, você perde muita coisa. Visualmente você perde muita coisa, muitas experiências. E a gente não queria perder nada disso. Então Barcelona foi assim um lugar que eu me senti vivendo a história. De fato, Madrid também, mas Barcelona foi assim, vivenciar. Enfim, Barcelona também foi um lugar que a gente bebeu pra caramba. Nossa, como eu bebi. Bebi cerveja todas as vezes que a gente sentou numa mesa. Eu bebi uma cervejinha e bebi vinho, que eu não gosto muito de vinho. E a gente comeu muito também. A gente comeu pra caramba. E eu preciso falar uma coisa a respeito da Europa. O pão é maravilhoso. Não teve uma vez que a gente tenha comido pão, seja sanduíche, seja pão com manteiga, enfim, qualquer pão é muito bom. É muito bom. O café, eu não sou muito do café, os meninos até gostaram, mas eu não sou muito dessa onda do café. Mas o pão é uma coisa que vai ficar na minha memória, porque a gente acordava tarde, a gente dormia cedo e a gente acordava tarde. Mas mesmo assim a gente fazia questão de ir numa padaria, tomar o café da manhã. E uma coisa que falavam muito a respeito do europeu é que eles são um pouco receptivos, né? São fechados e tal. Bom, a gente não teve nenhuma experiência desagradável na Europa e a gente conheceu gente muito conversadora, assim, tão receptivo quanto um brasileiro, talvez com menos energia, menos emoção, mas sim, pessoas receptivas, sim, pessoas que estavam ali e sabiam que a gente não era dali, mesmo assim, quiseram ajudar, quiseram compartilhar do espaço, quiseram conversar com a gente, conhecer a gente, sabe? Não parecia que a gente éramos turistas perdidos, que a gente estava perdido. Mas enfim, Barcelona foi ótimo. Barcelona, se eu não estou enganado, foi o lugar favorito do meu amigo Vinícius, porque ele também tem o mesmo nome que eu, Vinícius. E foi ele quem organizou toda a viagem. E foi ele quem aguentou a gente pacientemente, questionando sobre as coisas. E uma das coisas que a gente questionou muito, não eu, mas o Almeida, foi ter passado tantos dias, mais dias em Lisboa, Portugal. O Almeida achava que Portugal ia servir, sei lá, uma viagem não tão jovem, sabe? Aquela viagem assim, de fato, um livro de história. E ele começou, ai meu Deus, por que a gente vai pra Lisboa? Por que a gente não vai pra Itália? Mas eu vou ser bem sincero com vocês, Lisboa foi o lugar que eu mais gostei em toda essa viagem. Lisboa entrou no meu coração, Portugal, mas Lisboa, tipo assim, me conquistou do primeiro dia. A gente ficou muito próximo do centro, a gente ficou no Airbnb, muito próximo do centro. A gente foi nos mercados, a gente foi em Belém, a gente foi... Enfim, a gente viu o rio que saiu pro oceano com as embarcações que descobriram a América, descobriram a gente. E aquilo é muito interessante ainda estar ali. Parece que é como se você tivesse
a oportunidade de imaginar essas embarcações saindo para encontrar o Brasil, é viver a história de fato. Nossa, Portugal foi muito, muito massa. A gente comeu muito e a gente andou muito, muito em Portugal. Eu acho que foi o lugar que a gente mais caminhou depois da Disney. A gente andou 12 quilômetros em um único dia em Portugal. E à base de muito vinho, de muita cerveja, de muito pão e de muita comida. E não foi só isso. A gente saiu à noite também em Portugal. Já não estava tão frio quanto na Espanha. Lisboa estava frio, mas não era tão frio como a gente encontrou em Madrid e Barcelona. Apesar de que 10 graus é uma temperatura que incomoda às vezes, mas a gente encontrou muito brasileiro. A gente foi em boates, a gente foi... Aliás, a gente dançou muito nessas boates. Eu não dancei, né? Mas eu, enfim, participei ali. Estava ali presente no momento em que os meninos estavam dançando. E foi muito bom, a gente conheceu muita gente que, tipo, estão ali, não sabem quem nós somos, sabem que nós somos turistas, mas vamos ali divertir com eles e foi perfeito. Nossa, Portugal me ganhou de uma maneira que eu não sei nem explicar. Voltarei sim em Portugal, me deu vontade de morar em Portugal, me deu vontade de me mudar e levar minha família inteira para Lisboa, porque foi maravilhoso, foi o lugar mais bonito, foi um lugar que, assim, eu não sentia cansaço. A gente visitou alguns castelos de ruínas, a gente subiu a cidade porque lá é bem alto, a gente viu tudo assim de uma vista panorâmica e você vê tudo isso e sentir que de uma certa maneira aquilo está conectado com você, porque eu acho que da Europa é o lugar onde você mais se sente conectado com o Brasil, fora do Brasil, com certeza é Lisboa. Algumas pessoas comentavam, a galera de Portugal não gosta de brasileiro. A gente não sentiu nada disso, a gente não sentiu esse bowling, sabe? Pode ser que exista, sim. A nossa experiência foi rápida, 4 dias. Não deu tempo de sofrer nada, pelo contrário, só deu tempo de ser feliz. E mais uma vez falar que a culinária é muito boa, é muito específica. Eles gostam muito de coisas, frutos do mar, peixes e tal. Tem uma hora, gente, nessa viagem que você sente um pouco de saudade do Brasil, porque a realidade é muito diferente, sabe? Os costumes são muito diferentes, culturalmente diferentes. Por mais que tudo te encante, dá saudade. Mas não é aquela saudade de, meu Deus, preciso voltar, não. É aquela saudade de saber, poxa, eu estou aqui, estou gostando de tudo isso, mas isso não me pertence, eu não pertenço a isso. Mas enfim, logo isso passa porque você logo está vendo uma coisa que você está descobrindo que viu isso na sua infância, em livros, em novelas, em filmes. E isso me remete ao nosso terceiro destino, que foi Paris. Paris. Como explicar Paris? Paris é um lugar que mesmo você sobrevoando, você já está vendo que é linda. Paris é linda, muito, 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 muito bonita. O passeio todo, né? A gente visitou a Torre Eiffel, logicamente, foi nosso primeiro destino dentro da cidade. Mas tudo ali é histórico, tudo ali te remete a uma lembrança que não te pertence, mas que você tem. Não dá pra entender. É muito interessante. A gente foi no Champs-Élysées e a gente viu todas aquelas lojas, aquelas grifes. A gente foi no Arco do Triunfo. A gente fez de tudo, comemos macarons. A gente comeu também escargot. E vou dizer, em relação a isso, comer escargot é uma coisa que eu passo. Não repetiria, não achei que foi, sei lá, nossa, preciso repetir. Não, mas macarrão é muito bom. E Paris também, algumas coisas que a gente esperava que acontecessem lá, por exemplo, rispidez parisiense, né? Não aconteceu, pelo contrário, a gente foi muito bem aceito lá. E também em relação à limpeza da cidade, todo mundo dizia, nossa, Paris é muito suja, Paris é isso, Paris tem rato. Eu não vi nenhum rato em toda essa viagem. Não sei se por conta do clima, a gente foi na época de frio, então assim, algumas coisas que falaram pra gente não aconteceu. E Paris foi maravilhoso, Paris foi assim, uma pena não ser milionário em Paris, porque se eu fosse muito rico em Paris, eu nem sei o que eu ia fazer, tá? Nem sei como é que eu ia voltar, ou se eu ia voltar. Porque tudo lá é muito caro, gente. Tudo lá é muito
caro. Imagina que você tem uma coisa que custa 5 euros, que pra eles é pouco. Você, quando vai converter pro real, 5 euros significa, sei lá, 30 reais. 30 reais já é muito pra gente, né? Então, assim, a gente tinha que parar um pouco, pensar nas coisas que ia fazer, nas escolhas que ia tomar. Porque não dá pra viver tudo que você tem vontade de viver numa viagem dessa. Financeiramente, se você estiver limitado, né? Se você for uma pessoa muito rica, logicamente você consegue viver muito mais do que você necessita, mas a gente estava um pouco limitado. Mas mesmo assim, foi maravilhoso estar em Paris e saber que aquilo é o lugar mais visitado do mundo. E você tá vivendo aquilo, e você tá vendo tudo aquilo, você tá tocando nas coisas. Meu Deus, como é uma experiência que eu não sei explicar. Não sei explicar. Essa viagem foi muito mais alegre, muito mais feliz do que eu poderia um dia sonhar que seria. Também em Paris a gente conheceu a Disney. Uma coisa que eu não sabia, que existem castelos e parques temáticos da Disney em outros lugares fora dos Estados Unidos. Eu pensei que era tudo nos Estados Unidos. Inclusive no parque da Disney de Paris está o castelo, o maior castelo, né, da Disney. Eu não sei de qual princesa ele é, mas é muito lindo. Eu vou postar umas imagens aqui. Mas assim, a Disney é imenso. E eu sou um cagão. Então eu não brinquei em todos os brinquedos como eu gostaria, porque não tenho coragem. Na verdade, a minha única coragem, o meu único momento de coragem nesse parque foi de pedir pra ir embora. Eu já tava chegando no primeiro brinquedo, na primeira montanha-russa. E eu fiquei com tanto medo que eu saí, pedi pra ir embora. Depois, andando pelo parque, eu até fui na montanha-russa, mas assim, gente, eu sou muito cagão. Essas experiências assim, muito energéticas, cheias de, sabe, de coragem disso, eu não tenho muito isso, sabe? Mas assim, a Disney é um show que você precisa viver pelo menos uma vez na vida. É tudo muito mágico, é tudo muito lindo. Eu vi aquelas peças ambulantes, né, que eles andam nos carros alegóricos, os brinquedos, os personagens passeando, as lojas, tudo lá é muito maravilhoso e caro também. Mas assim, você consegue ir de metrô, chegar lá de metrô e voltar de metrô. E o show pirotécnico no final, que o castelo se acende, que tem um show de LEDs, tem um show de drones, e depois tem um show de fogos de artifício, e aquilo tudo é muito lindo, é tudo muito bem pensado. Não sei, na verdade a Disney era uma ideia do Ed, era o sonho dele, então a gente viveu o sonho dele de ir à Disney. Não, se eu tivesse ido sozinho pra Europa, ou só eu ao meio, talvez a gente não tivesse ido pra Disney, mas foi muito bom ter ido, porque é uma experiência que a gente vai contar pra todo mundo que perguntar, ou pra quem não perguntar também. Lá é muito lindo, lá é assim, realmente é uma cidade dentro da cidade. É muito maravilhoso. Que pena que eu não tava bêbado pra ter coragem de andar nas montanhas russas. Montanhas russas. Montanhas russas. Enfim. Foi muito bom. Espero muito repetir. A gente já tem a ideia de fazer uma nova viagem pra fora. Dessa vez indo pra Itália, indo pra Grécia pra conhecer outras histórias. Mas essa, especificamente, por ter sido a primeira, me marcou pra caramba. Então hoje eu acordo e penso, poxa, semana passada eu tava lá em Lisboa. Semana passada eu tava sentado no centro comendo um bacalhau. Bacalhau em Lisboa é uma coisa que não dá pra explicar, totalmente diferente do que a gente come aqui. E a gente tava tomando um vinho barato e um vinho bom. E a gente tava, sei lá, comendo aquele pastelzinho de Belém, que é uma delícia, que meu amigo Vinícius comeu, sei lá, 20 por dia. Não dá pra explicar como é que a gente já tá aqui e viveu isso um dia desses. E agora eu entendo porque que tem brasileiro que vai pra Europa e não volta, que dá vontade de não voltar mesmo. Bom, gente, olha, eu sei que esse vídeo aqui daria facilmente 2 horas de vídeo se eu tivesse tempo. Mas o grilo começou a cantar, então pra não atrapalhar a experiência de ASMR de vocês, a gente vai encerrando por aqui. Amanhã tem mais vídeo e eu vou trazer uma nova ideia e a gente vai conversando. Bom, um grande beijo, um grande beijo, um grande beijo em vocês. Até amanhã, até o próximo vídeo. Até mais, durma bem. Agora eu vou ficar aqui pensando na viagem até eu conseguir dormir.
obrigado pela paciência do vídeo de hoje. Até mais.